Aqui há 4 domingos falando do Pai Nosso, tá? Que é uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, tá? E nós somos discípulos deles, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, somos os discípulos dele, onde nós vamos aprendendo. E essa oração do Pai Nosso, ela contém muito material, muitos ensinamentos que você orando, sem prestar atenção, sem meditar, é uma oração simples, né? As pessoas que fazem ela repetidamente, que não foi o propósito de Jesus, é uma oração sem muita coisa. Mas quando você começa a meditar nesse Pai Nosso, você vai ver que tem vários ensinamentos para a gente ter uma vida de vitória, porque o propósito de Deus é esse, igreja, é nos trazer para a presença dele, nos fazer filho dele, prover o que nós necessitamos e nós tornamos servo dele, aquela comunhão entre filho e pai. Por isso o Pai Nosso, ele começa assim: Pai Nosso que estás no céu, né? Pai Nosso que estás no céu. Quando eu direciono ele ao meu Pai, Pai Nosso, Pai meu Pai, é porque eu tornei filho, né? As pessoas têm uma ideia aí fora, sem conhecer a palavra de Deus, que todos são filhos de Deus, mas quando conhecemos as Escrituras, vamos ver que não é assim. Vamos ver que é só aqueles que receberam e creram, deu-lhes poder de serem feito filho de Deus. Está lá no João capítulo 1, versículo 12. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele disse para a gente ser santo, assim como ele é santo. Está lá no livro de Pedro, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, pedindo a Deus o governo dele na nossa vida, que ele nos direciona. O reino dele não é comida nem bebida, mas é tudo que ele proveu para nos dar uma vida de vitória aqui, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Ele não é comida nem bebida. Está lá no Romanos capítulo 14 dizendo isso. Então venha a nós, gente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há um modelo no céu que a gente segue também, esse modelo aqui na terra, de uma estrutura, de uma autoridade de Deus no céu, né, da manifestação dele, delega essa autoridade para nós, assim na terra como no céu. Hoje nós entramos aqui no pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pode ver, começa a oração dizendo como, né? Pedindo a Deus algo? Não, começa a oração no relacionamento de pai e filho. Pai e filho, é onde você começa a sua caminhada com Deus. Agora, suprir as suas necessidades vai depender de que? Dessa comunhão que você vai ter com Ele, daquilo que você responde, daquilo que Ele te pede, porque em nós há também decisões a ser tomadas diariamente, naquilo que Ele nos propôs. Se Ele achar em nós pessoas obedientes, vai tendo aquela ligação, aquela comunhão, e Ele vai mantendo, Ele vai dando provisão nas nossas vidas. E aqui entra aqui para você ver, ó, Mateus 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá vendo? Poderia estar aqui, igreja, uma simples palavra assim: o pão nosso nos dá, ou o pão meu me dá, né? Assim, e cessou. Mas a palavra de Deus, essas palavrinhas que encontram em meio às outras palavras, ela faz muita diferença. Esse pequeno detalhe fala muita diferença. Então, quando você vê que o pão nosso, né, quer dizer que você começa a buscar Deus não só para a sua vida, mas pela sua comunidade, pelos seus familiares. Você começa a ver pessoas necessidade de pão, necessidade de Jesus, e começa a interceder. Você não tem aquele negócio só de buscar só para você, porque é o pão nosso. Agora o final da frase aí, ó: o pão nosso de cada dia nos dai, que dia? Hoje.
hoje, né? O amanhã ele existe, ele pode vir a existir, mas até então ele não existe. Ele não existe, ele pode vir a existir, mas ele não existe. Por isso que Deus, igreja, ele quer que nós aprendamos a lidar com o hoje. Por que as pessoas se tornam ansiosas, preocupadas, com medo das coisas? Porque ela começa a viver o amanhã. A ansiedade, hoje, ela tem feito parte de muitas pessoas sobre a terra. Pessoas ansiosas, preocupadíssimas com o amanhã, sendo que ela não pertence a ela. Por isso que Deus, igreja, quando Ele nos chama à presença dEle, Ele quer nos ensinar como lidar com esse tipo de situação que é a ansiedade. Por isso que Ele fala do hoje, Ele fala para você viver o hoje. Quando você fica preocupado com o amanhã, o hoje passa despercebido. Você não tem entusiasmo com o hoje, você não tem um sorriso no rosto, uma alegria, mas há dentro de você uma preocupação tão grande que você está vivendo o mal da manhã, tá? E são várias coisas que promovem ansiedade em nós, igreja, várias coisas. Hoje vivemos no mundo, né, notícias ruins chegando na nossa mente diariamente, na rede social, notícias ruins, né? Pessoas tentando, tudo isso causa ansiedade em nós, porque a gente começa a pesar a nossa vida com a vida de outras pessoas, começa a ficar preocupado com notícias ruins, né? O seu emprego sendo ameaçado, a sua família sendo ameaçada por um mundo de droga, um mundo de coisas ruins, né? Sendo ameaçado, a sua vida, uma saúde às vezes debilitando, né? Você vai ali no médico, faz um exame ali, encontra algo e começa o coração a ficar ansioso e preocupado. Isso aqui, igreja, é um natural do ser humano, é um natural. Agora Jesus, o que Ele quer? Ele quer que nós aprendamos a viver com isso e vencendo a ansiedade, tendo uma vida na presença. Como vencer a ansiedade? É você olhar para a palavra e começar a praticar o que está escrito. Desde quando Deus tirou aquele povo lá do Egito, aí no estudo está no terceiro parágrafo aqui, igreja, ó, dai-nos hoje, no quarto parágrafo, olha assim, dai-nos hoje dependência, humildade, o que mais? Oração consistente, ó, dependência, humildade e oração consistente. Então, Deus, Ele quer nos levar a uma dependência. Aquele povo que Deus tirou do Egito, Deus fez grandes milagres na vida daquele povo, grandes milagres. Tirou aquele povo debaixo de uma mão forte. Eles viram na realidade a mão de Deus manifestando ali, tirando eles do Egito. Desde quando eles saíram, a abertura do Mar Vermelho. Mas aquele povo, igreja, a gente pode ver no decorrer da Bíblia, da palavra de Deus, que eles eram um povo de dura serviço. Era povo que Deus operava, eles davam glória a Deus. Quando as coisas pioravam, o que eles faziam? Eles começavam a murmurar, e Deus sustentando eles, sustentando aquele povo. Vamos aqui no Êxodo capítulo 16, deixa marcado no Mateus, Êxodo 16, tá? Em nome do Senhor Jesus. Pode deixar o papel, eu vou pegar. Êxodo 16, versículo 13. A partir do versículo 13 a gente vai entender aqui o que Deus está falando sobre como cuidar de nós, igreja, cuidar de nós, para a gente deixar de ter esse coração ansioso, a gente colocar a nossa vida na presença dEle. Olha o que diz aí, ó, Êxodo 16, 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Aquele povo começaram a murmurar, se você vê os versículos anteriores, a murmurar diante de Moisés
querendo comer carne. Foi isso. Deus enviou codorna, né, os codornizes, eles mataram, comeram carne. Muitos morreram entalados com carne querendo comer rápido, né? Deus já tinha falado isso. Mas a partir daquele momento Deus começou a dar para aquele povo o quê? Um maná, onde aquele povo ia ser sustentado com o pão do céu. Olha para você ver, ó. 14. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Está vendo? Aqui já começa Deus levando aquele povo a ter de Deus o que? Uma dependência, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O maná, ele poderia ser estocado? Não, se você ler, não poderia. Ele iria perder. Só na sexta-feira, como o sábado era sagrado para os judeus, eles escolhiam 2 medidas na sexta-feira e no sábado eles não tinham o trabalho de ir lá, porque eles tinham que... O sábado era sagrado para ele, para se separar para Deus. Mas até então, igreja, todo dia eles tinham que levantar, colher e preparar. Muitos deles foram obedientes, pegaram até a mais, deu bicho, né? Se perdeu aquilo em casa por desobediência. Mas até então, olha o que era, Esta 16, esta é a palavra do Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se achem na tenda. Então todo dia tinha uma medida, né? Isso, um goma, talvez 1 litro, 2 litros, né? Cada um tinha que colher segundo a medida das pessoas que tinha na tenda. O que a gente pode entender com isso, igreja? Todo dia Deus tem a provisão para nós. Agora, todo dia após dia, Deus nos acha com essa fome desse pão, de buscar em oração, de ler a palavra de Deus, para que Ele possa encher o meu coração da presença dEle, porque todo dia, hoje eu tenho, Deus me sustenta, mas amanhã eu preciso ir na fonte, que a fonte, igreja, a partir do momento que você aceitou Jesus, Ele não deu a fonte só para nós que ensinamos, deu para todos nós que tornamos filhos de Deus. A Escritura abriu para nós tudo. Agora, essa disposição tem que partir de uma necessidade que há dentro de você. Tem pessoas que envolvem tanto com as coisas do mundo, as distrações, que aquilo ali preenche o coração delas, que ela não tem tempo para buscar a Deus, mas vive numa vida sofrida, tristeza, angústia, às vezes aquela coisa ruim dentro, porque falta essa disposição para poder ir e buscar, porque há uma medida, igreja, que Deus tem a cada dia para nós. O que eu recebi, onde recebi, me deu força, mas eu preciso amanhã também buscar a Ele, porque nessa provisão que Ele tem, Ele está te levando você a ter uma dependência tal dEle, e vai gerar em você uma confiança tão grande, porque o que gera confiança em nós, para a gente descansar no Senhor e não preocupar com o amanhã, é a nossa comunhão com Ele, é a nossa comunhão que nos dá estrutura para que a gente confie que o amanhã vai ter a provisão dele. Amanhã vai. E Deus, Ele quer isso de nós, igreja. Às vezes Ele não nos acha
com vontade de buscar a isso. Olha para você ver, ó. Mas deve ser, esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que agem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais, outros menos, porém, medindo com 1 homer, não sobrevejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, cada um colheu tanto que podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixa para amanhã. E se você continuar lendo, você vai ver, eles guardaram para o amanhã e perdeu, porque era desobediente. A Bíblia chega a falar que esse povo tentou Deus 10 vezes, 9 vezes, na 10ª vez Deus tirou deles aquilo que ele ia levar ele para a terra prometida. Deus tirou aquela bênção, aquela promessa, tirou deles. Só entrou Josué e Caleb, porque era temente a Deus. Isso aqui é um exemplo para nós. Agora, igreja, nós somos diferentes desse povo, de um coração, entre aspas, sim e não. E não, vou te falar assim, por que eu estou falando isso? Por uma natureza que foi dada para nós, uma natureza que nós herdamos de Adão, aquela que Adão conquistou pelo pecado lá no Jardim do Éden. Ele conquistou aquela natureza por um erro, por não cumprir o que Deus falou. Nós nascemos com essa mesma natureza desse povo aqui, sujeito a não obedecer, ser pessoas resistentes à obediência, Nascemos, por isso que eu estou falando entre aspas, sim, não. Por quê? A mesma natureza desse povo, sujeito à mesma coisa. Nós podemos até criticá-los, mas nós estamos sujeitos à mesma coisa. Agora, por que sim e por que não? Porque Jesus veio trazendo para nós o que? Uma nova natureza, que muda dessa natureza por uma natureza que podemos agora obedecer a Deus. Deus nos chama para a presença dele, nos dá a nascer de novo, dá um novo nascimento, como ele falou para João, lá no João capítulo 3, para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Esse novo nascimento nos torna diferente desse povo aqui, com essa natureza, porque Jesus agora nos faz nascer de novo. A hora que nós aceitamos Ele como Salvador, Ele nos dá para nós um coração novo. Está lá em Ezequiel 36, tira aquele coração de pedra, como era desse povo aqui, e nos dá um coração de carne, um coração que podemos submeter a Deus agora. Ele nos dá isso tudo, e nos dá o que mais? Ele nos dá o Espírito dele, a capacidade, o poder, e o poder para que agora nós lutamos aqui na terra para uma vida de obediência a Deus. E a esse povo aqui não estava nessa condição, porque a natureza dele era uma natureza dura ainda, mas nós fomos mudar dessa natureza. Hoje nós temos condições. Eu estou falando de facilidade? Não, continua sendo às vezes um esforço da nossa parte, mas tudo que nós precisamos, Deus fez dentro de nós, para que hoje você tenha uma vida de obediência. Hoje você pode vencer a ansiedade, hoje você pode ter uma vida de confiança, porque a sua natureza ela foi mudada. O Espírito Santo que agora Deus deu para a igreja, e o poder é a capacidade que nós temos de resistir o mal, resistir à direção do inimigo, que sempre ele vai querer dar uma direção para nós. Nas suas horas difíceis, você pode ver, o que encosta ali para poder falar no teu ouvido é o inimigo te dando a direção para que você desobedece a Deus, como foi com Jesus naquele jejum 40 dias e 40 noites, provando o coração do Senhor Jesus. Com nós não é diferente, mas hoje nós temos o Espírito e o poder que Ele nos dá
para que essa natureza como desse povo aqui, que a Bíblia relata aqui, seja diferente da nossa vida. Por isso que no Novo Testamento ele vai falar algo talvez igual ou até cobrando mais coisas, mas com capacidade de praticar. Vamos lá no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Olha que Mateus capítulo 6, a gente está falando, igreja, o pão nosso de cada dia. O dia de hoje Deus fez para você viver bem. Viver bem. Porque quando você vive ansioso, preocupado, você não vive bem, você vive mal. E a tendência da ansiedade é tornar uma angústia tão forte, igreja, até chegando até uma depressão mais tarde. Olha você como é que uma coisa vai puxando a outra. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que Deus, nessa oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, igreja, como nós temos uma vida na presença dEle para ter uma vida de vitória. Aqui no 6, a partir do versículo 25, olha o que diz aqui, igreja. Lá deveria colher um homem para cada dia. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida. É o conselho de Deus. Agora, nem todos nós acatamos esse conselho. Estamos na igreja, ouvimos a palavra, ainda temos uma vida de ansiedade. A ansiedade, igreja, é uma coisa natural. Quando você recebe uma má notícia, o que vem primeiro no teu coração? Fé ou medo? Medo. É medo, é natural que vem o medo. Mas aí você transforma aquele medo em fé, trazendo a palavra no seu coração a partir daquele, sucumbindo aquele medo. Deus não me deu um espírito de medo, um espírito de temor. Você vai, agora, igreja, tudo isso se torna uma prática. Agora, porque muitas pessoas, mesmo com a palavra dessa escrita aqui para nós, com o Espírito Santo que Deus deu, numa igreja que onde traz a palavra clara, ele continua ansioso, porque ele não quer um relacionamento com Deus. Ele quer vir na igreja, participar ali do culto, embora ele tenha uma vida normal. E essa vida normal vai trazer ansiedade na vida dele, porque o que vai me dar suporte, o que vai me dar suporte para me vencer a minha ansiedade, igreja, eu dar atenção ao que Jesus fala. Não andeis, quer dizer que eu tenho que caminhar, eu tenho que dar passos até a volta de Jesus. Eu tenho que dar passos na minha vida cotidiana, no seu trabalho, na sua vida familiar, no cuidado de suas coisas. Você tem que caminhar, porque você não pode parar. Agora, o que a Bíblia nos alerta? Não andeis cuidadosos, ansiosos. Aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, que haveis de vestir. Olha o que ele diz aqui em seguida, igreja. Não é o que está escrito aí? A vida mais importante do que mantimento? A vida, igreja. Você agradecer a Deus, você ter uma visão clara, você está enxergando as coisas, de um ar que você está respirando, de um membro do seu corpo funcionando. É a vida que Deus deu para viver. Mas o diabo faz, igreja, mudar isso de lugar. Ele coloca tanta preocupação com as coisas, com o vestimento, de comer. Ele já tem um carro que é o melhor, ele tem 2 sapatos que é 4, tem uma camisa que é 6, e fica preocupado. Por quê? Tem uma coisa que falta, uma coisa que a gente quer buscar uma alegria nisso. E isso, igreja, não traz uma satisfação momentânea, mas não traz alegria completa, porque a alegria verdadeiramente que traz é a presença de Deus. É quando eu observo isso e contento. Por que contento? Eu estou dizendo para você ficar, não, é para você naquele momento que você não tiver, não ficar preocupado, porque Deus ele vai te dar.
Ele vai te dar, você contentar com aquilo que você tem no momento. Porque se você não contenta, o que é que acontece? Você fica tão preocupado, vai gerar ansiedade no seu coração, vai te levar a você viver o amanhã. E o amanhã, como não te pertence, a Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. O mal da manhã eu trago para hoje, e não estou conseguindo viver nem combatendo o mal de hoje. Como é que eu vou combater o mal de amanhã? Olha você que confusão que vira dentro de nós. Vira aquela confusão, porque eu tenho que aquietar o meu coração. Tão ansioso, igreja, só tem um remédio: é oração. É oração, leitura da palavra, às vezes até um jejum, para poder quebrar sua carne, para manter onde Deus disse que é para você ficar, para não andar ansioso. Porque se você deixar ser levado pela ansiedade, você vai trazer preocupações de coisas tão pequenas, porque tem preocupação que é pequena, tem coisas grandes, mas tem pequena também, que traz ansiedade no nosso coração. Aí ele diz aqui, não é a vida, tá vendo, igreja? Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário, tá vendo? Ele está dizendo para a gente cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida. Se uma pessoa, a igreja, já levanta, mesmo que a tristeza quer tomar o teu coração, levanta a tua cabeça, fala: Deus é comigo, esse dia é o dia que o Senhor fez para mim. E sorri, igreja, sorri para as pessoas, mesmo que ali dentro está travado, está meio assim, mas sorri para as pessoas, dá um bom dia, porque você está fazendo o seu dia um dia melhor, você está mostrando que crê na palavra dele. Quantos de nós, igreja, não vive isso por causa daquilo que falta, por causa da ansiedade que está no nosso coração? Olha para você ver o versículo 26. Olha o exemplo que ele dá para nós, igreja. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem planta, nem ajunta nos celeiros, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você já viu uma ave aí preocupada, pegando ônibus para poder trabalhar, com a mochila nas costas? Não, você vê ela levantando, vivendo o dia, Você joga um resto de coisa ali para fora, varre ali no lixo, é a comida dela. Deus está suprindo a necessidade dela. Agora ele diz assim, igreja: você não tem mais valor do que uma ave? Agora, esse valor, essa invalidação, igreja, nós deixamos o nosso coração ser levado, deixamos de ter esse valor, porque nós começamos a não dar valor a isso e começamos a ser levados por essa ansiedade. Agora, ele está mandando a gente observar. Quando você está ansioso, você não observa nada, você passa a vida batido. Deus colocou um pasto ali para você observar como ele está ali cuidando dele, como ele vai ter um filhote ali, ele vai tratar dos filhotes dele. Não vale mais, aqui não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com os seus cuidados, com as suas preocupações, acrescentar um cobre na sua estrutura? O que ele diz aqui? As nossas preocupações podem resolver alguma coisa na nossa vida? Tendes a piorar. Não resolve nada. Se você ficar preocupado com amanhã, você vai viver um amanhã que nem existe ainda. Agora, igreja, se eu não observo a palavra, é necessário para me combater essa ansiedade, igreja, comunhão com Deus, relacionamento, envolvimento. Tem um gome ali, tem uma medida que Jesus todo dia, Deus todos os dias está lá procurando. Cadê o meu filho? Ele está me buscando, eu quero dar para ele. Mas olha, a gente está preocupado, a gente está envolvido com outras coisas, está preocupado com isso, com aquilo, e não acrescentamos nada, igreja. Isso é uma palavra forte, porque esses dias de hoje, igreja, como pessoas têm vivido ansiosas, preocupadas demais.
preocupada em coisas que ela não pode resolver. E a oração do Pai Nosso, ele fala isso, ó, o pão nosso de cada dia, o dia de hoje. Hoje você tem que descansar, amanhã vai dormir, amanhã você vai trabalhar. Aí, ó, na sua estatura. E quanto ao vestiário, por que andais solícito ou preocupado? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, olha o exemplo aqui, igreja, ó. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ele diz aqui, ó, ou você observa a planta, o lírio, lindo demais, né? O lírio do campo, bonito demais, a cor branquinha, né? Não é isso? Ele diz que nem Salomão, em toda a glória, olha o exemplo que dá, vestiu como um lírio, vestiu como uma flor daquela que hoje está ali, amanhã é levada, murcha. Olha como é que Deus cuidou dela ali, como é que Deus cuidou, né? Se você anda, se olha, você passa perto de uma planta, você nem observa o quanto ela é bonita, o quanto a cor dela é uma cor viva, porque o coração está preocupado demais. Mas ele manda observar porque, ó, nem fia. Eu vos digo que nem 6:29, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca, aí entra aí, homens de pouca fé, tá? Eu posso ter muita ou pouca fé. A fé vai depender, igreja, do tanto que eu busco Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos dificuldade de ouvir. Às vezes uma mensagem aí de 30 minutos parece cansativo, porque nós vivemos nessa época como comichão no ouvido. Está lá no livro de Timóteo a respeito da verdade, a respeito, queremos, como vivemos em dias maus, queremos pronto. Hoje o que tem mais é ensinamento. Se você abrir a internet, tem ensinamento de tudo, mas tem um povo quebrado como nesses dias de hoje, um povo quebrado nesses dias de hoje, uma vida quebrada, de tanto ensinamento que tem, porque a prática envolve força, disposição para poder fazer, poder praticar. Então quando eu olho para isso e vejo que Deus está cuidando das coisas e está me mostrando, você vale mais do que elas, você vale mais do que ele faz, e começa a olhar, porque a primeira coisa que você tem que ver em você é valor, que você amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não procuro me amar, né? Como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou amar a vida? Eu primeiro tenho que me amar, eu tenho que me encontrar com Deus, porque quando você encontra com esse amor, você tem essa experiência, você se encontra, a sua natureza se encontra com Deus, você sabe de onde você saiu, para onde você vai, o que Deus fez por você. Aí você começa a se amar e ama as coisas, o que está em volta de você. A Bíblia diz aqui, ó, muito mais homens de pouca fé. Devemos hoje, igreja, ó, dias de hoje, dias maus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer, está ali na academia de Cristo, em oração, em consagração, em leitura da palavra, porque os dias são maus. Os dias da igreja é Satanás tomando o coração das pessoas com ansiedade, com desespero, né? A coisa nem aconteceu, nem está ameaçando ainda, ela já está vivendo coisa lá na frente. Coisa lá na frente, igreja. Pode ir no médico, está lá, ó, o exame deu isso, mas o exame deu isso. Mas Deus é poderoso para reverter essa situação. Ele levou sobre ele a minha enfermidade, e pelas pisaduras dele eu sou curado. E começa a declarar em você a cura de Deus, a libertação, a transformação. Começa a trazer palavra para dentro de você, começa a declarar em você a palavra de Deus. Você vai ver mudando a sua mente, mudando o seu coração, a sua fé sendo gerada em aquilo que você fala. Mesma forma é quando você começa a declarar derrota, você começa a esmorecer, entristecer, o medo tomar conta, também a fé. Agora,
É mais difícil você declarar a fé do que as coisas que te faz mal, que é mais fácil, pela natureza que temos. Por isso que é uma força fazer. Eu sou o melhor de Deus, eu estou curado pela pisadura. A palavra do médico, ela volta atrás, porque Deus faz voltar atrás. E começa a declarar. E seu corpo vai reagindo também, conforme as suas palavras. Entende? Aqui, ó. Muito mais homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas quem faz? Gente, quem são os gentios? Era o que nós éramos. É as pessoas que estão lá fora, que não têm uma estrutura. Agora, já pensou eu, no lugar de ter uma estrutura com Deus, eu viver como gentio, igreja? Perdendo as bênçãos de Deus, perdendo o melhor de Deus, deixando de viver uma vida em abundância que Deus disse que nos daria, porque me torna igual um gentio. A vida de gentio passou. Você é filho, você é dele, você é pessoa que tem direito. Agora, é necessário que mantemos a posição de ir lá todo dia e buscar aquela medida que está lá e preparar. Está lá a medida, está uma palavra para você ler. Ah, não entendo muito, mas vai lendo que ela vai se abrindo, ela vai revelando no seu coração. E quando ela for revelando, você vai comendo o pão, porque Jesus, quando fala o pão nosso de cada dia, não é só o pão, o alimento, ele é o pão que desceu do céu. Está lá no livro de João, o pão que desceu do céu, Aí ele diz assim, ó: porque todas essas coisas os gentios a procuram, pois o vosso Pai Celestial sabeis que necessita de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está vendo, igreja? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, buscar ele, o pão para a sua família, em oração, em intercessão para a sua família, e viver o dia de hoje. Não andeis ansioso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dê para ele uma linda salva de palmas.